Bom, pessoal, primeiro, obrigado de terem atendido esse meu chamado, aí da Natália. Quero dizer que eu acabei de conseguir as 27 assinaturas, já estão todas elas assinadas, e vamos protocolar uma PEC que é fruto de 3 semanas de trabalho, com muita assessoria técnica, com o pessoal do Instituto Fiscal Independente, e nós fizemos um pente fino em todo o orçamento, em toda a legislação, e nós estamos propondo uma PEC que vai ser um substitutivo da PEC 23, da PEC dos precatórios. Nós chegamos à conclusão e demonstramos isso claramente na PEC, que não é preciso quebrar o teto de gastos para dar um auxílio de R$ 400 por mês para 17 milhões de pessoas. Esse é um programa permanente, não é um programa eleitoreiro que só vai valer até dezembro do ano que vem. Então, 2 coisas importantes. É um programa permanente. Outra coisa importante, não quebra o teto de gastos. E outra coisa importante, ele regulamenta e esclarece e dá transparência àquele famoso orçamento secreto que acaba, fica regulamentado, o governo terá que publicar a cada 60 dias aonde e com o que gastou. Ele também diminui parte das emendas impositivas, diminui em 50%, corta na carne, mas ele deixa claro que a questão dos precatórios serão todos pagos, não haverá calote. A única coisa que estamos deixando mais claro é que precatório que se refere a Fundeb, dinheiro que vai para a educação, dinheiro que os estados têm direito, que já ganharam na justiça e que vai para a educação, isso já está claro que não entra no teto de gastos. Nós só estamos deixando mais claro ainda, para que ninguém tenha dúvida, mas não é uma novidade, é só falar aquilo que já está escrito, tá? Para deixar mais claro ainda, para que nenhum técnico, para que ninguém tenha dúvida, para que ninguém tenha medo. Então, em resumo, há uma solução. É possível fazer auxílio de forma permanente, com uma política de Estado, e não com uma política de um governo, e não com uma finalidade eleitoral. Não vai haver problema no outro ano, quando entrar outro presidente, os recursos já estarão assegurados. Então, é possível dar R$ 400 por mês para os 17 milhões, sem furar o teto de gastos. A PEC está pronta, está assinada, está sendo protocolada. É isso e eu estou à disposição para perguntas. Senador, qual seria a fonte de recurso? Como se abriria o espaço no teto para colocar esse programa e qual seria o valor do auxílio? Tá. Então, a ideia não é abrir espaço no teto. A ideia é respeitar o teto, deixar ele exatamente como está. O gasto do governo será corrigido com a inflação de junho de um ano até julho do outro. Nada daquela história de janeiro a dezembro, porque aquela história de janeiro a dezembro, com uma inflação ascendente, você joga mais um monte de dinheiro e quebra o teto. Não precisa quebrar o teto. Da onde é que vem o recurso? Vamos lá, eu vou enumerar para vocês. Primeiro, já existe no orçamento da União, já está no orçamento da União, 34,7 bilhões, que é o dinheiro que paga o Bolsa Família, programa que já existia. Então, nós não partimos do zero, partimos de 34,7 bilhões. Segundo, nós estamos propondo que todos os parlamentares, esse é o corte na carne, abram mão de 50% das emendas impositivas. Não é aquela RP9, não, emendas impositivas, aquelas que são claras. Isso vai nos dar mais 8 bilhões de reais. Além disso, quando nós excluímos os precatórios do Fundeb, do teto de gastos, porque na verdade eles já estavam excluídos, isso gera um recurso de mais 16 bilhões. E depois disso, nós estamos regulamentando as emendas do relator, a famosa emenda do relator.
de onde é que vinha esse dinheiro das emendas do relator? Vocês lembram que o Paulo Guedes estava sempre dizendo, não, está tendo uma arrecadação fiscal maior, estão arrecadando mais do que nunca? Bom, pois é daí. Quando o relator corrige o orçamento e tem receita a mais, eles pegavam esse dinheiro e faziam aquela história de emenda secreta, de orçamento secreto. Isso acabou. Estou regulamentando, deixando uma coisa transparente. Emendas de relator vai existir, sim, legalmente prevista, limitada a 0,5% da receita líquida da União. Isso dá mais ou menos 3,5 bi. Isso significa que sobra para auxílio 15 bilhões de reais. Se você somar os 34.668 que já tinha no Bolsa Família, mais os 16 do precatório do Fundeb, mais os 8 bilhões da bancada e mais 15 bilhões de emenda do relator, que passa a ser regulamentada, isso dá 73 bilhões. Esse dinheiro é suficiente para dar R$ 403 para todos os que estão inscritos no Bolsa Família hoje. E se o governo quiser, hoje que estão inscritos no Bolsa Família é 14 milhões e qualquer coisa. Agora, se o governo quiser chegar a 17 milhões, ele vai ter que comprometer ainda 8% das despesas discricionárias, que são em torno de 120 bilhões, que essa ele pode cortar, se ele cortar 8%, ele teria que entrar com mais 9 bilhões. Então, isso dá, sim, para dar os R$ 400 para os 17 bilhões, que é o que o governo quer. Essa proposta parece muito amarrada e coesa. Tem alguma avaliação desses lados? Olha, ela está amarrada, ela está coesa, ela foi fruto de muito trabalho, não só meu, mas de gente muito boa, muito especializada, principalmente do Instituto Fiscal Independente. É uma PEC que tem substância, e tem parte legal, tem tudo muito bem resolvido. Falei com o Fernando Bezerra ainda há pouco. Marcamos uma reunião e vamos conversar terça-feira que vem para ver se a gente pode, de alguma maneira, agregar o que veio da Câmara com essa, mas certamente seria totalmente modificada a que veio da Câmara e voltaria para a Câmara para uma nova aprovação. Ainda não, porque ele está viajando, ele está lá na COP26, mas assim que ele chegar eu vou falar com ele. Com alguém da equipe econômica do Palácio ainda não, né? A ponte que o senhor está tentando esse diálogo é o senador líder do presidente. Sim, por enquanto, mas eu já mandei uma cópia disso ao Paulo Guedes, espero que ele leia. Já mandei aos técnicos do Ministério da Economia também, espero que leiam, que estudem. A boa nova é essa, solução existe. A dificuldade é cortar na carne, né? E também tem alguns acordos para aprovar Eu não acho, viu? Olha, sinceramente, eu tenho conversado com muitos parlamentares, todo mundo acha, porque essas emendas impositivas, elas já são destinadas necessariamente à educação ou necessariamente à saúde. Não é? Elas são muito transparentes, elas são tradicionais. Ninguém fica bravo de tirar metade disso e colocar para auxílios que estão passando fome. Receberam muito bem. No Senado, não conversei na Câmara ainda. Mas veja, por outro lado, quando a gente regulamenta, se a gente está tirando com uma mão, nós estamos dando com a outra. Quando você regulamenta a tal da RP9 e torna ela transparente, ela vai ter que ser distribuída igualmente para todos os parlamentares. Então eles perdem um pouco na impositiva, mas acaba ganhando naquela que era um mistério, que ficava na mão de poucos, que agora vai ter que ser distribuída para todo mundo. Senador, só uma dúvida. O PSDB foi um partido que na Câmara votou favorável à PEC dos precatórios, mas indicou que vai revisar a postura e o Aníbal também estava tentando elaborar uma proposta nessa direção, de ser uma alternativa. Os senhores conversaram em relação aos partidos, assim, o que dá para dizer da configuração aqui hoje? Quais foram os partidos que mais ajudaram na elaboração desse texto? Bom, veja. A minha PEC foi uma elaboração minha, com a ajuda de técnicos, já há 3 semanas que trabalhamos isso. O senador José Aníbal, de fato, conversou comigo, fez uma outra PEC, tem algumas diferenças com essa, mas tem coisas interessantes na PEC dele também. Ele assinou a minha PEC, para conseguir as 27 assinaturas, ele assinou a minha e eu assinei a dele. E nós vamos fazer uma reunião, tudo isso deve se juntar, tudo isso deve se relacionar,
e eu tenho certeza que o que importa é o Senado inteiro trabalhando para uma solução que dê credibilidade, não é? Que seja uma coisa permanente, que não seja eleitoreira, que não tenha calote, não é? E que, sobretudo, seja permanente. Nós temos que fazer uma política de Estado, não uma política de governo. E é isso que está em jogo e nós vamos sentar para conversar. Terça-feira eu já tenho uma reunião marcada com o José Aníbal, com o Fernando Bezerra, e a ideia não é ser personalista, a ideia pouco importa o nome que esteja embaixo, o que importa é que haja uma solução com essas características, de não quebrar o teto, de ser permanente e de não dar calote em ninguém. Senador, o Podemos foi para a votação na Câmara um tanto rachado, dividiu muito voto, teve muita orientação contrária, no primeiro e no segundo turno. Agora, já tem algum acordo dentro do Podemos de favorecer, fazer apoio à sua proposta e votar contra, portanto, a proposta aprovada pela Câmara? O Podemos tem 9 senadores, fizemos uma reunião ontem à noite e o partido fechou questão no Senado contra a PEC 23. Mas nós queremos caminhar para um acordo. O Podemos, é claro, todos assinaram a minha PEC, todos estão favoráveis a ela. Se houver um entendimento com o governo, nós podemos fundir tudo isso numa PEC única. E aí o Podemos votaria a favor, claro, mas se ficar do jeito que veio da Câmara, nós votaremos contra, em bloco. Ok? Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Obrigada.